Você não controla o que você sente, mas você controla sim o que você faz com o que você sente. E, portanto, existem duas ferramentas essenciais que você pode usar para você parar de se importar com a opinião de pessoas que não fazem diferença na tua vida. A primeira é o teu foco e a segunda é o teu comportamento. Essas duas ferramentas estão no teu controle. Imagina que essa sensação ruim, esse sentimento ruim que vem quando você fica imaginando o que os outros pensam de você. Imagina que isso é como uma fagulha que acende uma fogueira emocional dentro de você. Você não controla o surgimento dessa fogueira, porque isso é fisiologicamente impossível, o cérebro não permite, mas você escolhe se você joga gasolina ou se você apaga essa fogueira. A pior coisa que você pode fazer é jogar gasolina, porque aí a fogueira vira um incêndio gigante e domina a tua mente por completo. E o perfeito exemplo disso na prática é a ruminação emocional. Esse é o termo técnico usado pela ciência, ruminação emocional. Você fica mastigando na tua cabeça de novo e de novo aquela sensação ruim, aqueles pensamentos ruins dentro de você. Isso é jogar gasolina nessa fogueira. A cada minuto mastigando, a cada minuto ruminando essas emoções, a sensação ruim vai aumentando dentro de você e aí a ansiedade e a angústia vão aumentando junto. Ou seja, quando você se pegar se preocupando com o que os outros pensam de você, você precisa mudar o teu foco ou agir, fazer alguma coisa de fato que vai tirar a tua cabeça dessa ruminação ou, é claro, os dois, mudar o foco e agir. E eu te falo aqui um exercício que eu uso quando eu começo a me importar demais com o que os outros pensam de mim. Eu, pessoalmente, sofri muito, especialmente quando eu era mais jovem com esse problema. E eu uso esse exercício que eu vou te contar aqui até os dias de hoje. A primeira coisa, sempre, quando você quer mudar algo, é você tomar consciência disso. Se você está se preocupando com o que alguém ou algumas pessoas pensam sobre você, tome consciência disso e faça uma rápida reflexão aí dentro da tua cabeça. Sempre que isso surgir na tua cabeça, essa preocupação com o que os outros estão pensando, eu quero que você responda algumas perguntas dentro da tua cabeça. Ou seja, em silêncio, pergunta para si mesmo e responde dentro da tua cabeça algumas perguntas. Em primeiro lugar, a opinião dessa pessoa ou a opinião dessas pessoas é realmente importante para a minha vida? Porque, é fato, existem pessoas cuja opinião é importante para você, cuja opinião tem peso e tem relevância de fato para a sua vida. Um bom jeito de você avaliar esse peso é fazendo outra pergunta. Qual é o pior que pode acontecer? Se essas pessoas tiverem a pior opinião possível de mim, qual é a pior coisa que pode acontecer comigo? Isso vai mudar a minha vida substancialmente? Isso vai mudar de verdade alguma coisa na minha vida nos próximos meses ou anos? Se a resposta para essas perguntas for não, aí nós temos que mudar o teu foco. Quando eu estava escrevendo o Alta Compadecida, eu fui visitado por um desses que querem me converter. Fui visitado, ele chegou e disse: eu ouvi falar que você estava fazendo uma peça de teatro. Eu digo: estou. Ele disse: e como é? Eu digo: não, é o seguinte, eu me baseei, eu peguei 3 folhetos da literatura de cordel. O primeiro chamado O Enterro do Cachorro, o segundo, O Cavalo que Defecava Dinheiro, e o terceiro, O Castigo da Soberba. E me baseei neles para fazer uma peça. Ele disse: e a ação se passa aonde? Eu disse: no sertão da Paraíba. Ele disse: tem seca? Eu disse: tem. Tem cangaceiro? Eu disse: tem. Ele disse: rapaz, ninguém aguenta mais isso não. Eu disse: dá azar meu, né? Ele não, se não aguentar, é um assunto que está me interessando, é esse aí. Eu faço uma peça. Ele disse: pois e disse: como é o nome dos personagens principais? Eu disse: Chicó e João Grilo. Ele disse: e como é que vão traduzir isso? Eu disse: eu sei lá, rapaz. Não é. Eu digo: olha, eu sou escritor brasileiro, eu escrevo para o meu país, para o meu povo. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Mas eu escrevo para o meu... Ele disse: pois eu só coloco o nome. Ele era dramaturgo também. Eu só coloco o nome nos meus personagens que possa se traduzir. Eu gosto muito do nome Martim, porque
pode ser, na França pode ser Martin, e nos Estados Unidos, Martin. Coitado, rapaz, com essa preocupação, nunca ligaram para ele, nunca lhe traduziram. Ele podia ter botado o nome que ele quisesse, que ele não traduziu de jeito nenhum. Na hora que você começa a pautar a tua vida e a usar como referência de primazia, assim, o que o outro pensa de você, você se tornou um escravo do olhar do outro. Sim, é enlouquecedor isso. Né? Quer dizer, Enlouquecedor. Por que você não vai fazer isso? Porque você imagina o que vão dizer. Bom, então tudo bem, saiba que você se tornou um escravo, porque o escravo é aquele cuja vida é definida por uma vontade exterior à sua própria consciência. Né? Então, deixa eu ver aonde que vai dar mais like, view e não sei o quê, para eu poder dizer o mais adequado. Né? Então, pra você ter uma ideia, tinha lá os pensadores mais antigos mesmo, um pouco importa as escolas e tal, que isso é tudo muito chato, mas... alguns deles muito preocupados com isso, eles tinham um verdadeiro treinamento contra isso. E qual era o treinamento? Era submeter os alunos ao ridículo mesmo, que é para o cara criar casca e para ele de fato não se incomodar com o que vierem a dizer dele. Então poderíamos pensar, né, em alguma coisa como um treinamento para a vida digital, que é você, na escolaridade, você ser submetido a um bombardeamento, tipo cancelamento, demolição, sei lá como chama, devastação e tal, para você aguentar o tranco e assim, quando for para valer, você está muito mais preparado. Tá. Porque no final das contas, ninguém está preparado para ver milhares de pessoas te detonando. Ninguém está preparado para isso. Execração pública. Né? Execração. Então, qual é a graça? É possível ter uma espécie de educação que é protetiva da liberdade, que é protetiva da soberania. Porque se eu quiser ter liberdade e autonomia, eu preciso estar blindado contra quem queira me escravizar. Seja ou seja uma opinião pública, um entendimento coletivo, como você quiser chamar. Então, acho que por isso... na hora que isso se torna uma obsessão, é justamente na hora que você virou escravo, porque o olhar do outro e a avaliação do outro assumem a primazia como referência das tuas tomadas de decisão. Se você imaginar que na tua vida dá para dividir as situações entre aquelas que você que faz acontecer e aquelas que acontecem sem a tua participação e que te afetam. Então, sei lá, vamos dar um exemplo. Eu aqui tô falando, e o que eu falo, bom, sou eu que decido, escolho as palavras e tal, e os exemplos, isso depende de mim. Já quem está nos ouvindo, bom, isso dele gostar ou não, já não depende de mim. Porque depende de expectativas, por exemplo, que eu não posso controlar. Depende de trajetória, depende de repertório, depende dos professores que teve, depende do que já ouviu falar a meu respeito, depende de um monte de coisas que eu não tenho como controlar. Razão pela qual uma sabedoria óbvia é você gastar todas as fichas com o que depende de você. No caso, aquilo que eu estou falando, a produção do discurso. E não gastar nenhuma ficha com aquilo que você não vai poder controlar nunca. No caso, o que vão dizer, pensar ou sentir a partir da tua palavra. Ora, dito isso, eu insisto, né, na questão da formação para a vida em sociedade. Né? Afinal de contas, se não for para formar cidadão, a gente não entende muito bem o que a gente vai fazer na escola, no final das contas. Tem registro nos livros de filosofia de pessoas que foram submetidas a treinamentos assim, de você sair pela rua arrastando um peixe morto. E aí, bom, isso é entendido como uma coisa ridícula de uma pessoa imbecil. E aí, então começa a juntar gente para falar, ô idiota, ô não é. Isso é de propósito, né? Para você estar acostumado a ser achincalhado
Porque quando você se acostuma a ser achincalhado, isso passa a não te afetar mais tanto, dando a você a liberdade de que você precisa para poder ser autêntico. Liberdade, né? Liberdade. A autenticidade nasce da liberdade. Quer dizer, se você entender a autenticidade como sendo uma espécie de transparência muito particular entre o dentro e o fora, entre o que acontece dentro de você, basicamente sensações e pensamentos, e o que acontece fora de você, basicamente manifestações, gestos e discursos. Então, a autenticidade é você manifestar e dizer o que você pensa e sente. Ora, o que seria o contrário disso? A hipocrisia. E o que é a hipocrisia? Esse desalinhamento crônico entre o que você pensa e sente e o que você diz que pensa e sente. Aí o cara levanta a mão, mas, e por que você não diz o que pensa e sente? Porque não sou dono do meu nariz? Porque sou escravo? Porque estou impactando? Porque tenho medo de ser achincalhado? Em suma, porque tudo na minha vida é uma estratégia? Ou para me ferrar o menos possível, ou quem sabe até para ganhar um aplauso ou outro. Então, pouco importa o eu. O eu que sente, o eu que pensa, importa mais os resultados a alcançar.